Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar tudo sobre hérnia. O que é essa tal de hérnia? Os dados epidemiológicos, tipos de hérnia, os fatores de risco, sintoma, tratamento. Então é uma videoaula bastante completa. Lembrando que o nome hérnia é um nome bastante genérico, porque obviamente existem vários tipos. Aqui eu coloquei as principais. Se você pesquisar tem dezenas de outros tipos de hérnia. Mas então o que é uma hérnia? Ela surge, né? Uma hérnia surge quando um órgão, ou uma estrutura, ou uma parte do corpo se desloca, ficando saliente por baixo da pele. Imagina que surge uma hérnia nessa região aqui. A tua musculatura, ela rompe por vários fatores, motivos que eu vou citar em seguida, e o intestino, por exemplo, ele pode ser projetado para fora, mas não é para fora, o intestino cai fora, não, a pele está intacta ali, sabe? Então ele empurra a pele formando essa projeção, certo? Deslocando, ela se desloca e forma essa parte saliente da pele. Então isso é a hérnia, obviamente dependendo da região ela pode ser bastante dolorida, ou às vezes não dá nem sintoma, outras vezes podem causar até complicações, sim, a pessoa pode morrer de hérnia, então fiquem atentos. Tá? Então é um termo bem genérico, por quê? Porque pode ser em diversos locais. Agora te liga, 27% aproximadamente dos homens e 3% das mulheres desenvolvem hérnia na região da virilha durante a vida. É mais comum no homem, até por causa do canalzinho, que eu vou falar para vocês, quando está no desenvolvimento ali, os testículos migram para o saco escrotal, esse canalzinho ali às vezes é um local por onde surge uma hérnia. Tá? Mas tudo isso eu vou falar. Mas olha só, em 2013, eu encontrei dados de 2013, tá? 25 mil pessoas morreram de complicações devido à hérnia no mundo, tá? Não era no Brasil, no mundo. Em 1990, isso superava os 500 a 50 mil pessoas, ou seja, diminuiu bastante, obviamente, por causa da medicina avança, informação e tudo mais. Muito bem, mas então é algo que é comum. Seguidamente a gente ouve alguém falar, foi fazer cirurgia para tirada de hérnia, me deu uma hérnia, a pessoa foi levantar uma mala, pegou errado, deu uma hérnia. Tem pessoas que têm mais predisposição a ter hérnia, outras menos, tá? Mas então tu pensa que 1/4 da população ou mais vai acabar desenvolvendo algum tipo de hérnia ao longo da vida. Mas enfim, tipos de hérnia. Hérnia inguinal, fica aqui na região da virilha. Certo? E aí sim, ela passa pelo canal inguinal, isso aqui é mais comum nos homens, tá? Mas pode também acontecer na mulher. Então é nessa região aqui, certo? Da virilha. Hérnia de hiato, olha que interessante, também chamada de diafragmática. Você sabe muito bem que aqui tem uma musculatura que a gente chama de diafragma, no qual o estômago está abaixo, só que o esôfago passa por ali, por esse canalzinho. Então quando por algum fator o estômago acaba involuntariamente, né, sem querer, podemos dizer assim, passando por esse canalzinho, gera essa hérnia também, que pode dar azia, pode dar vários sintomas gástricos que acontecem. Né? Então, hérnia de hiato, né, também pode ser chamada de diafragmática. Outra, muito importante, pessoal, é a hérnia de disco, que é mais comum para pessoas mais idosas, mas pode dar, obviamente, em qualquer idade. Falando em qualquer idade, essa hérnia inguinal é uma hérnia muito comum em crianças recém-nascidas, nos primeiros meses, justamente por causa dessa migração dos testículos, está ali o canal, tá? Só um adendo antes que eu esqueça. E aqui o hérnia de disco, que fica entre os discos intervertebrais da coluna, então nesses disquinhos que acontece uma projeçãozinha, e isso pode doer bastante, inclusive a pessoa pode ter dificuldade de caminhar. Existem medicamentos, óbvio, que muitas vezes acaba tendo que ser cirurgia para fazer essa correção, porque a hérnia passa por ali e ela pode pressionar o nervo, o que causa muita dor. Então, hérnia de disco, bastante famosa, né? Outra, hérnia umbilical, que fica nessa região umbilical, na volta do umbigo. A musculatura ali, por algum motivo, enfraquece, não fecha muito bem, e ela pode projetar muito próximo à região do umbigo. Outra hérnia femoral, que passa ali, é muito mais próximo, está na coxa ou na virilha, que passa pelo canal femoral, onde artérias, vasos passam por ali, só que pode ser que o próprio intestino, por algum fator ali, algum rompimentozinho passe, tá? Para esse canal femoral também, nessa região mais da virilha e da coxa. Hérnia incisional, essa aqui é interessante, porque ela, após uma cirurgia, uma cicatrização mal feita, sabe, já rompeu a musculatura ali por algum fator, essa hérnia pode ser comum se faz algum esforço. Por isso, às vezes tu faz cirurgia, o médico fala, não, tem que ficar tanto tempo de repouso, para evitar fazer força e romper, e ali, obviamente, vai ter que se submeter a uma nova cirurgia. É bem provável que a do presidente Bolsonaro, quando ele levou lá
problema, aquele que deu, tal, pá, ele fez várias cirurgias e uma delas, um dos casos foi essa hérnia incisional, tá? Agora me veio isso na cabeça, mas fique bem atento a isso. Existem várias outras, tá, gurizada? Várias outras que eu não vou colocar aqui, senão ficaria um livro aqui em vez de uma videoaula. Mas vocês têm que se ligar que isso é o geral de hérnia. E cada tipo, e se você for a fundo, você vai ver que elas têm classificações diversas, não só pelo local, tá? Mas a própria hérnia tem outras classificações, mas no geral é isso aí. E quais são os fatores de risco? Ou seja, o que eu faço para não ter hérnia? Tá, eu vou falar os fatores de risco e obviamente você evita eles, tendo algumas ressalvas aqui que não tem como evitar. Mas, por exemplo, o tabagismo, fumar é um fator de risco, a obesidade é um fator de risco. Repara, a gravidez é um fator de risco. Ah, mas não vou engravidar. Não, pode engravidar, obviamente. Só que ela é um fator de risco, principalmente se tem filhos muito seguidos. Porque o que acontece? Quando a mulher engravida, há uma distensão na musculatura abdominal, e isso favorece, não significa que vai ter, tá? Ah, vou ter 15 filhos assim no intervalo de 20 anos. Tudo bem, não significa que tu vai ter, sabe? Tudo bem, talvez até não, porque é bastante. Mas, mas eu até me perdi. Mas esse intervalo curto favorece, aumenta a chance de ter, tá? Sempre é bom lembrar disso. Tosse crônica, porque tossir demais pode favorecer também o surgimento, o rompimento de uma hérnia. O esforço excessivo e mal feito, quando você vai na academia, você tem que executar os movimentos corretamente. Por isso tem um profissional de educação física, o personal trainer, tem os instrutores. Porque se você faz o movimento errado, às vezes levantar uma mala muito pesada, você pode desenvolver uma hérnia na região abdominal, na região inguinal e tudo mais. Certo? Músculo enfraquecido por subnutrição, por faltas de nutrientes e tudo mais, também pode enfraquecer a musculatura. Excesso de idade, pessoas mais velhas têm essa maior predisposição, tá? Então tudo isso aqui é interessante falar quando você vai no quartel, não sei se no Brasil inteiro, mas lá em Pelotas a gente usava muito esse nome. Você faz vários exames, um dos exames que você fica na frente do médico, você tem que soprar no pulso, ele fala, baixa as calças, né? Levanta o pipi e sopra no pulso. Por que ele faz isso? Porque ao soprar no pulso, você faz uma força nessa região. E se a pessoa naquele momento tem uma hérnia inguinal, pode ser que, mesmo a pessoa não sabendo, né, o médico está avaliando ali, essa hérnia desça e aumenta, porque ela vai para o saco escrotal, ela pode fazer um pequeno aumento ali naquela região, não só no saco escrotal, em toda a região inguinal da virilha aqui. E uma pessoa que tem essa hérnia inguinal, por exemplo, obviamente não vai poder ir para o quartel naquele ano, vai ter que fazer o tratamento. Porque tu não vai poder, imagina, tu vai pro quartel, um mês depois tu levanta, pode romper, pode dar complicação, não. Então tu é indicado para falar, vai fazer um tratamento, talvez uma cirurgia e tal, resolve ali o problema. Mas isso que é o que fala, tá rendido, às vezes você fala, tem que soprar o pulso para ver se é rendido. Eu me lembro que eu era pequeno e falei, o que seria isso aí? Que eu fui estudar e vi que é questão da hérnia. Beleza, sintomas. Então o principal é essa saliência na pele. É óbvio que se for uma hérnia nesta região aqui de ato, não vai ter uma projeção assim, mas, no entanto, o sintoma ele vai depender do local. Agora, esses de projeção é o mais famoso, é o mais comum. Tá? Então, aqui é essa saliência da pele quando faz esforço normalmente, e tu para, às vezes volta para o lugar. Tá? Outro, o próprio inchaço na região pode gerar um edema, também pode ter essa irritação, essa inflamação. Dor ao tossir, dor ao ir aos pés, ao evacuar, ou dor durante algum esforço naquela região constante pode indicar também hérnia. O próprio médico, quando você vai fazer a avaliação daquela região, às vezes só no toque ali ele já vai saber que é uma hérnia, claro, depois vai pedir outros exames para identificar a extensão dela para indicar ou não a cirurgia. O tratamento, então, é a partir de medicamentos, seja analgésicos, antirrefluxo, se for a hérnia do diafragmática, né? E também, principalmente, a cirurgia, porque a cirurgia tu corrige ela. Às vezes põe uma telinha, às vezes faz uma emenda, tem vários tipos e resolve muito bem no geral. Pode, obviamente, voltar, até porque existem predisposições genéticas, como eu falei para vocês, de pessoas que têm mais predisposição a ter hérnia, por algum fator genético, hereditário. No entanto, a cirurgia é muito importante, é muito boa. Tá, pessoal? Então, olha só, pensando assim, tá, em questão de hérnia, é algo que não é transmissível, não é algo que é grave, tá, embora pode acontecer morte. Quando é que acontece morte? Pessoal, agora fiquei preocupado, da hérnia, morreu, não. São pessoas que realmente têm a hérnia e não fazem o tratamento adequado. Aí aquilo, ao longo de muito tempo, pode gerar outras complicações, infecções, inflamações, e isso gerar um efeito em cadeia que a pessoa acaba morrendo. Mas não é comum. Se você tem uma hérnia, procurar um médico, você vai ser tratado, vai ser numa boa, tá? Não é para ficar com medo também, mas também serve de alerta, porque é algo que acontece na sociedade. Se você não teve,
Tá, eu nunca tive, mas eu conheço várias pessoas que já tiveram. Uma vez o cara levantando uma mala de um táxi, pegou a mala, estourou lá, deu uma hérnia no cara. Aí tem que fazer cirurgia, tem que fazer tratamento. Certo, pessoal? Então é isso aí, vamos ver. Linha curtinha aqui, mas estamos juntos. Isso é a intenção das coisas, é trazer informação sempre completa aqui para vocês. E, obviamente, se a aula é curta, é melhor ainda, melhor ainda. Mas às vezes eu tenho umas aulas bem doidas, né, gurizada? Quem assiste aqui o canal tem aula de barbaridade, quase 1 hora. Mas faz parte, o conhecimento faz parte. Quero agradecer a todos vocês aqui por estarem nesse finalzinho. Se você está nesse finalzinho, não se esqueça de dar aquele like felpudo no vídeo, é muito importante. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você não conhece minha plataforma, o link está aqui na descrição. Se você quer apoiar o canal, pode ser assinante do clube de canais aqui, ganha algumas vantagens, alguns, tem uns login lá diferentes, umas figurinhas lá para comentar, tem preferência na hora de comentar, chega direto para mim o seu comentário, será uma honra e um privilégio muito grande ter vocês por aqui, certo? E é isso aí, estamos juntos, um grande abraço, bons estudos, lembre-se, o estudo é o que nos torna a sociedade melhor. Beijo.